Olá, tudo bem? Chega mais porque hoje a gente vai discutir os prejuízos das clostridioses em bovinos. Tem ainda os resultados do uso do Silobac 5 na Fazenda Bom Retiro. O programa tá no ar. A gente começa o programa mostrando o exemplo da Fazenda Bom Retiro, que usou um inoculante para aumentar a qualidade da silagem. A propriedade também teve uma alta produção de leite. Veja só. Seu Osmar nasceu na zona rural. Até tentou morar na cidade, mas as raízes falaram mais alto. E no início da década de 80, voltou para o campo para investir na pecuária leiteira. Resolvi largar o comércio e dedicação na fazenda. Meu plano era morar na fazenda e vir... praticamente ficar direto na fazenda, igual nós estamos resumindo agora a fazenda agora. Desde o início apostou na alta produtividade das raças holandesa e girolando, mas o grande salto foi há 10 anos. Com apoio técnico quase triplicou a produção leiteira por vaca. Passou de 12 litros para mais de 30 litros de leite diários. O novo segredo para alcançar melhores índices é uma nutrição diferenciada. Por isso, a última produção de silagem de milho recebeu o inoculante Silobac 5. O produto da marca Ouro Fino Referência mudou muito a qualidade do alimento oferecido diariamente para os bovinos. Não é mesmo, Ricardo? Essa agora tem cheiro e mais amarelo. Tem mais qualidade. Mais qualidade. Por ser bactérias especializadas em fermentação, elas têm uma fermentação mais rápida. Então a silagem está pronta com 7 dias para ser utilizada. E também evita muito a perda de matéria seca, porque não tem a concorrência de bactérias ali dentro. E pós-aberta, ela mantém a silagem mais tempo fresca no coxo. O resultado de uma alimentação mais fresca e balanceada é muito mais produção de leite na ordenha. Gado com mais leite, melhor para prenhar. A principal coisa, não perdemos nada na silagem. O médico veterinário da propriedade Bom Retiro também aprovou o uso do inoculante. Ele observou uma melhor saúde e reprodução do rebanho. Os animais estão bem melhores de saúde, tendo menos problema digestivo, quase zero casos de intoxicação e melhorou até no aspecto reprodutivo. Mesmo com sucesso na pecuária de leite, seu Osmar não está satisfeito. Espera um futuro promissor com a continuidade do trabalho pelos filhos e quer produzir ainda mais. Se nós pôs gado aí fechado aí, nós podemos ir até para 35, para 38 quilos. Sempre buscando melhor. Sempre melhor. Informações sobre o Silobac da marca Ouro Fino Referência você encontra no site que está na sua tela. Você andou pelo pasto e encontrou seu animal morto? Então, sinal de alerta pecuarista. Essa morte pode ter sido causada pelas clostridioses, doenças que levam o animal a óbito do dia para a noite. Esse é o assunto em discussão no nosso programa. E o bate-papo é com Paulo Fantinato Neto, ele é médico veterinário e professor do Centro Universitário Moura Lacerda de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Paulo, muito obrigada pela sua presença aqui no Ouro Fino em Campo. Que isso, eu que estou agradecido de estar aqui, poder tratar desses assuntos tão importantes para o homem do campo e para a pecuária nacional. Paulo, então vamos começar a nossa conversa explicando para o produtor rural o que são as clostridioses. As clostridioses são doenças causadas por bactérias anaeróbicas, então elas vivem em condição com falta de oxigênio e elas estão divididas em 3 tipos de doenças que elas podem causar. Então elas podem causar uma toxemia intestinal, um problema gastrointestinal no animal. Certo. Ela pode causar doenças causadas pelo consumo da toxemia, que daí são umas neurotoxinas, como acontecem no tétano ou no botulismo, e podem causar outras doenças caracterizadas por edemas malignos que acometem o subcutâneo do animal, o tecido gorduroso do animal. E como os animais se contaminam?
Existem várias formas de contaminação. Para algumas doenças, para algumas clostridioses, a contaminação é feita através de ferimentos. Para outras, pela ingestão da bactéria e para outras, a ingestão da toxina pronta da bactéria. Muito bem. E por que as clostridioses são as principais causas de morte hoje nos bovinos? As clostridioses são uma causa importante de morte, principalmente porque elas são subdiagnosticadas. Muitas vezes o animal morre, não se tem o diagnóstico, não se sabe a causa do que morreu e, na verdade, morreu de uma clostridiose. Então, ela é importante porque o produtor rural, na hora que vê, o colaborador da fazenda, na hora que vê apenas o animal morto, sem a manifestação de um sinal evidente. Ok, e elas matam realmente do dia para a noite? Sim, as clostridioses podem matar em até 24 horas. E sem apresentar qualquer tipo de sinal. Então, por isso é importante algumas estratégias para se evitar o acontecimento da doença. E nesse caso é a vacinação, né? Para evitar clostridioses, realmente é só a prevenção. Com certeza, é só a prevenção. Existem na literatura casos que foi curada, mas é muito raro, é muito difícil e principalmente é muito oneroso. Então o custo de se evitar, de se prevenir a clostridiose é muito barato, é ínfimo, perto do tratamento e das perdas econômicas por morte de animal. Então, realmente, a gente precisa alertar o produtor que está nos assistindo que não pode confundir clostridioses com picadas de cobra, com raios, né, que também matam os bovinos do dia para a noite. Sim, é muito comum, inclusive, confundirem esses problemas. Porém, a clostridiose, na picada de cobra, por exemplo, você tem a picada da cobra. No raio, por um raio, você tem algumas alterações de tecidos. Já na clostridiose, você tem algumas alterações patognomônicas, que a gente chama, que são alterações características de cada doença. Então, existem algumas doenças que têm essas características e outras não. O botulismo, por exemplo, é uma doença que não apresenta nenhuma alteração em tecidos dos animais. Inclusive, não tem picada de cobra, não tem alteração de raio, é uma doença que é como uma morte súbita. Ok, a gente vai falar mais sobre o botulismo, mas no próximo bloco. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco estamos de volta. Do nascimento ao abate ou reprodução, garanta a proteção para toda a vida do seu rebanho. O Programa Sanitário FOS respeita cada fase do animal, com as soluções adequadas para o controle parasitário e o manejo inteligente. Programa Sanitário agora tem marca. FOS, seu rebanho em ótima fase. Contra vermes, carrapatos, bernes, moscas dos chifres, Fluatac Duo, o indectocida completo. Contra os parasitas que trazem prejuízo ao seu bolso. Com associação inédita de ativos que protege seu rebanho por inteiro. É mais praticidade de manejo para você. Fluatac Duo, agora também em galão de 5 litros. O Fino em Campo está de volta e o assunto em discussão é as clostridioses. E para falar sobre o assunto, eu recebo Paulo Fantinato Neto, ele é médico veterinário e professor do Centro Universitário Moura Lacerda de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Paulo, no bloco anterior a gente deu início ao botulismo, né, que está entre as clostridioses. Como está a presença dessa doença aqui no Brasil hoje? O botulismo, a bactéria que causa o botulismo, ela é normal do solo e do intestino de vários animais, inclusive o homem. Então está no intestino de aves, domésticas ou não, está no intestino dos bovinos, no conteúdo ruminal dos bovinos. Então ela está distribuída no Brasil todo e, é claro, existem áreas onde essa doença é mais prevalente, existe a prevalência, ela é endêmica, né? E tem áreas que são livres, que realmente não tem um número de casos que são significativos. Aqui no Brasil, qual que é a região que tem mais presença de botulismo?
As regiões que têm mais presença de botulismo é principalmente o sudeste, o sul e uma parte do centro-oeste, quando você tem aquela, principalmente na época que tem as chuvas, vem a seca e fica aquelas poças de água. Aquilo favorece muito o acontecimento da doença. Bom, e como ela se desencadeia lá no bovino? Bom, a doença começa com o bovino ingerindo a toxina da bactéria. Certo. E como que ele ingere essa toxina? Por exemplo, resto de cadáver de animal morto no campo. Ou nessas poças onde eles muitas vezes bebem água em regiões que tem menos água, acumula matéria orgânica, seja ela animal ou vegetal, a multiplicação da bactéria, ela começa a formar essa toxina, o animal ingere essa toxina. Ingerindo essa toxina, o animal está contaminado. E é uma das toxinas mais potentes que existem e conhecidas pelo homem, que 1 grama dessa toxina é capaz de matar um animal. Nossa, então é bem pouco mesmo. Exatamente. E o animal ingerindo essa toxina, ele começa daí a apresentar os sinais clínicos. Na dependência da quantidade de toxina, vai ser o sinal clínico vai ser mais agudo ou mais crônico. Ok, que tipo de sinal clínico? O primeiro sinal clínico que é relatado, que é visto, é o andar cambaleante, um andar de bêbado que falam no campo. Okay. O animal tem uma incoordenação motora dos membros pélvicos, o trem posterior, que vai progredindo cranialmente para os membros torácicos e o animal para de se movimentar, tem dificuldade em se levantar e o final de tudo acontece com a paralisia dos músculos da respiração. Então o animal tem uma morte por falta de respirar. Isso também acontece em 24 horas? Sim, isso pode acontecer em 24 horas, na dependência da quantidade de toxina ingerida. Então, nós temos basicamente 4 tipos de sinais clínicos que podem acontecer. Nós temos o superagudo, que em até 24 horas o animal morre. Nós temos o agudo, que daí a gente vai ter aí um intervalo entre 24 e 48 horas. O subagudo, que a gente vai até 1 semana. E o crônico, dizer assim, que pode ser de 1 semana a 1 mês, que é um pouco mais raro, mas também pode acontecer. Muito bem, Paulo. Então, para concluir a nossa conversa, né, a prevenção realmente é a melhor arma, né? Porque salvar o bovino já com a doença é muito raro. Sim, a prevenção baseada em métodos sanitários é com certeza a melhor arma. A primeira medida de prevenção é a vacina. Então, vacinar tanto as fêmeas gestantes como o bovino anualmente, né, num calendário de vacinação da fazenda para as clostridioses, previne. Além disso, mineralizar corretamente os animais, que daí eles não vão precisar lamber as ossadas que estiverem no pasto e dar o devido descarte às carcaças presentes, as carcaças dos animais que morrem. Ok, Paulo, muito obrigada pela sua presença aqui no Ourofino-in-Campo de hoje. Eu que agradeço por ter sido convidado a vir aqui falar desse assunto tão importante. Muito bem, até a próxima. Bom, você pode sugerir temas aqui para o Em Discussão. Mande e-mail para ourofino-in-campo@ourofino.com. Já estão no mercado as novas vacinas da Ourofino Saúde Animal contra as clostridioses. Tem a Orovac 10TH, que atua contra 10 clostridioses, incluindo o tétano, e a Orovac Poli-BT, que previne ainda o botulismo. Quer saber onde encontrar essas vacinas? Ligue no 0800 941 2000. E amanhã é dia de Ourofino-in-Campo ao vivo às 12h45, hora de Brasília. Chegou ao final da estação de monta e aquela vaca que estava prenha e não pariu? Fique ligado, produtor. As doenças infecciosas são as principais causas de perdas gestacionais. Você vai saber como prevenir o problema num bate-papo com o médico veterinário da Ourofino Saúde Animal, José Ricardo Maio. Tem perguntas sobre o tema? Entre em contato pelo 0800 941 2000 e passe a sua pergunta. Você é meu convidado especial. Até lá, tchau!